Estamos iniciando mais um podcast de Confraria Pastoral. Olá pessoal, estamos começando mais um podcast da nossa teologia e hoje nós estamos aqui com a nossa amada pastora Maria. Ela vai se apresentar para vocês e vai contar um pouquinho da sua história de vida para vocês. Amém? Irmã Maria, fique à vontade, pode falar um pouquinho da senhora, sua jornada teológica aí. Meu nome é Maria Lobato Rodrigues, sou pastora, sou também capelã, bacharel em teologia e também licenciatura plena em pedagogia. Pronto. Irmã Maria, fale sobre um pouquinho de onde a senhora veio lá dos rincões aí da Amazônia, para eles entenderem um pouquinho como é que funciona, até a sua chegada em Manaus. Eu sou ribeirinha, né? Nasci no Alto Japurá, Japurá que já fica muito próximo da Colômbia, né, pastor? Isso. Fica próximo da Colômbia. E eu tive um pai, meu pai já não está mais aqui conosco, já partiu para a glória de Deus. E meu pai era colombiano e minha mãe brasileira. E nós morávamos ali, posso falar a minha idade? Pode, fique à vontade. Tenho 71 anos, Um né? cara de 50 e pouco, né, irmão? Nasci no ano de 53. Graças a Deus já tinha passado a Segunda Guerra Mundial, né? Graças a Deus. E nasci ali, vivi até os 4 anos de idade como ribeirinha ali. Depois nós viajamos para Tefé e fiquei num lugar chamado Socorro, que era uma fazenda de um turco, onde meu pai trabalhou pelo um período de tempo. Mas logo depois que meu pai adoeceu, ele adoeceu, pegou uma febre reumática, teve problema com a perna dele, não podia mais andar, então nós tivemos que sair daquela fazenda. Mas era no Rio Solimões, no grande Rio Solimões ali. Eu amava o lugar, era um lugar muito, muito bom para nós como criança. Vivíamos felizes ali naquele lugar, mas tivemos que vir para Tefé, que já era uma cidade, naquele tempo era uma cidade pequena, hoje já está muito mais evoluída, né? Nós viemos para morar em Tefé, mas antes de vir para Tefé, os meus pais aceitaram o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, lá naquela fazenda chamada Socorro, debaixo de um pé de fruta-pãozeiro. Chegou um missionário inglês, vindo na sua lancha, e parou ali no nosso porto, e saiu aquele homem com aquele livro preto. Eu não sabia o que era, eu era uma criança, e eu vi ele lendo aquele livro para o meu pai, e explicando, e eu, curiosa ali perto, fiquei escutando. Eu vi quando meu pai disse, eu aceito, e vi quando meu pai baixou a cabeça e ele orou junto com meu pai. E ali meu pai estava entregando a vida dele para Jesus. Que maravilha. Depois aquele missionário saiu dali, voltou outras vezes, trazendo uma vitrola, aquela vitrola que dava corda. Você dava corda nela e trouxe uns discos de souvenir, que chama? Disco de vinil. Vinil, né? Vinil, Vinil. Disco de vinil, desculpa aí. Aí ele trouxe aqueles discos de vinil e nós ouvíamos as parábolas de Jesus, ouvíamos todo o evangelho ali, naqueles discos. Eu não sabia, mas era uma consolidação para nós que já estava acontecendo naquele tempo, né? Que maravilha, né? E quando meu pai ficou doente, ele teve que vir para Tefé e nós viemos junto com ele. Como nós não tínhamos lugar para morar, nós fomos morar dentro do hospital junto com o papai. E o hospital era o único hospital que tinha na cidade. Era tipo uma unidade de saúde.
mas era um hospital que atendia todo tipo de doença, tanto contagiosa como não. Pessoas que, caboclo que vinha do interior com facada, também era atendido lá. Olha aí. E então nós ficamos morando ali porque não tinha lugar para morar, nós não conhecíamos ninguém na cidade. E aquele turco morava naquela cidade, mas ele não acolheu nossa família, não acolheu nosso pai. Apenas uma parenta deles lá, que era dona de pensão, ela que atendia e pedia para que ela ia visitar meu pai e pedia para que meu pai mandasse nós para pegar comida lá. E nós íamos buscar comida lá, porque o hospital só dava comida para o paciente, nós não tínhamos o que comer. Então nós íamos lá na casa, nessa pensão, eu e meu irmão mais novo, levávamos nossas panelas e trazia comida de lá para a gente comer. Assim nós ficamos um tempo comendo assim. Depois meu pai teve que vir para Manaus, já para outra cidade, porque a situação lá não resolveu. Ele continuava doente da perna, né? E aquela perna dele secou, aquele muco que encaixa o fêmur, havia secado e meu pai precisava de fazer uma cirurgia. Ele teve que tirar raio-x na cidade e ver que ele precisava de cirurgia. E nós ficamos em Tefé. Até aí já tínhamos um bom período, os meus irmãos mais velhos já tinham comprado uma barraca, um barracozinho para minha mãe lá em Tefé, né? Correto. E aí minha mãe ficava plantando verdura, e eu vendia verdura, vendia para minha mãe, eu vendia cheiro verde, vendia couve, ovo de galinha, saía na rua com a bacia na cabeça, saía vendendo para comprar outras coisas que a gente precisava de comida, né? Isso a senhora não era pequena, né, irmã Isso Maria? eu era menina ainda. Olha aí. E aí meu pai estava em Manaus, aqui em Manaus, né? Sendo tratado na Santa Casa de Misericórdia. Isso era em que ano mais ou menos, irmã Maria? Agora, eram os anos... Década de 70, né? Não, 70 não, pastor. Era uma década de 60 e pouco. 60 ainda, né? Porque eu era menina ainda. A pequena. 70 foi quando eu me converti. Pronto. Aí, e os missionários que buscaram ajuda para o meu pai na Inglaterra, eles trouxeram para você ver como igreja, pastor. A igreja não importa se você está lá no outro país, se é pobre, se é rico, né? Os irmãos compadecem, o Espírito Santo toca na vida deles e eles vêm e ajudam. Nós Maravilha. recebemos ajuda da Inglaterra e essa ajuda foi para pagar a cirurgia do meu pai, que foi muito cara. Ele teve que passar por duas cirurgias. E meu pai ficou um tempo andando de muleta, depois ele melhorou. E meu pai sempre firme pregando o evangelho dentro do hospital. Uma coisa que eu quero dizer que naquele tempo havia muita perseguição contra a igreja evangélica. Muita perseguição, lá em Tefé. Lá onde nós estávamos no interior não, mas na cidade as freiras proibiam minhas tias de falar conosco, falar com a mamãe, meus parentes de falar. O catolicismo da época era muito forte, né? Jogavam pedra na nossa igreja. Eles diziam que meu pai era excomungado, não queriam ajudar meu pai quando ele estava lá no hospital. E meu pai testemunhava de Jesus, evangelizava, pregava, mesmo do jeito como ele estava. Ele se converteu verdadeiramente. A minha mãe, ela aceitou Jesus, mas só depois de um tempo que ela veio se converter, né? Que ela ainda continuou com os costumes de vício, né? Fumar, essas coisas. Mas depois ela se converteu. Olha aí. Aí vocês vieram para Manaus, irmã Maria. Aí eu fui uma das primeiras que vim para Manaus com a minha irmã, eu já tinha 11 anos de idade, minha irmã tinha, acho que, se eu não me engano, minha irmã tinha uns 18, mais ou menos, ou mais, e nós viemos para Manaus,
E aqui em Manaus eu ainda fiquei cuidando de 2 crianças de família judia, desculpa o meu família judia. E um dia eu me lembro que eu estava cantando um hino e quando eu não sabia nem o que que eles eram, não sabia nem o que que era judeu, eu era criança. E eu achava que tinha só um evangelho, não tinha outro. E não tinha outras, apesar do que a gente enfrentou lá em Tefé, mas eu, quando eu estava cantando, ele mandou parar. Para de cantar isso, canta uma música de carnaval. Não sabia nem o que que era carnaval. Para não cantar, eu devia cantar o carnaval. Não sei nem se devo falar isso, porque nós estamos em tempo de guerra, talvez não devo falar, né, pastor? Fique à vontade. E aí, depois disso, eu e minha irmã, bom, eu vim cuidar dessas 2 crianças de uma família aqui em Manaus. E depois disso, a minha irmã, nós fomos procurar uma igreja. Nós encontramos uma igreja batista. E ali nós começamos a nos congregar. E a minha irmã arrumou um emprego para ela. E meus pais logo vieram para Manaus, alugaram uma casa para a gente morar. Isso já era outro tempo, já era mais um período, já mais ou menos 68 para 69, um tempo, né? Eu já tinha mais ou menos 12 anos de idade, quando os meus pais, 12 ou 13, quando os meus pais se juntaram a nós, vieram de novo morar com a gente, aí todo mundo passou a morar em Manaus. E aqui em Manaus, quando eu fui batizada, eu fui batizada nas águas com 12 anos de idade, né? Essa foi a primeira vez que eu fui batizada, né? E quando eu fui batizada nas águas, eu não tinha convicção de conversão. Era como se foi só um ritual, né? Entendi. Mas quando eu cheguei aos 16 anos, é que eu verdadeiramente me converti. Nos anos 70, que era o tempo de avivamento, esse tempo de avivamento, nós ficamos buscando a Deus, havia aquela sede de adolescente, sede de conhecer Deus, e eu ia para as vigílias junto com os irmãos, aqui mesmo nessa de Djalma Batista, antes era um areal e tinha uma mata também, né? Como a gente sabe, Manaus foi crescendo e foi mudando, né? Isso. E então, naquele tempo, eu tinha meus 16 anos e eu vinha para as vigílias aqui na Djalma Batista, mas ainda era no tempo de mata. E foi assim um tempo de muita busca de Deus, muita sede de Deus, muita transformação. Passei por uma transformação muito grande, a ponto de eu, no outro dia, pensar assim que o sol estava brilhando mais, as flores estavam mais bonitas, tudo parecia mais lindo. Jesus, o mundo parecia maravilhoso depois que eu conheci Jesus. Que maravilha, né? E nesse tempo nós ainda pertencíamos a uma convenção chamada Convenção Batista do Brasil. Batista do Brasil, não, Batista Brasileira. Convenção Batista Brasileira. E eles eram contra O avivamento, pregação, né? era contra o avivamento, era. E pregavam contra dons de línguas, outros dons de profecia. E nós éramos muito doutrinados nesse tempo. Mas quando nós recebemos o Espírito Santo e fomos ir para as vigílias, buscar Deus, ter sede. Pela primeira vez eu ouvi falar sobre jejum, jejuar, né? E buscar Deus e pregar o Evangelho. Nesse tempo, a igreja não nos aceitou, a Igreja Batista Brasileira. Nós fomos tipo que expulsos daquela Correto. congregação que nós estávamos. E aí nós fomos
nos congregar na casa do pastor José de Oliveira, que graças a Deus o pastor acreditou e recebeu com fé o avivamento, né? E aí nós fomos nos congregar na casa dele. E esse pastor José de Oliveira, ele foi para mim não só um pastor, mas um pai, que nos orientava, nos apoiava, e abriu as portas da casa dele, fez uma igreja, um templo, né? Que maravilha, né? É assim, pastor. Que bom, olha. Isso tudo, isso já na década de 70, né? Já na década de 70, foi. Pastora Maria, fale um pouquinho sobre das suas viagens missionárias fora do país, como a gente estava conversando agora há pouco lá nos bastidores, fora do país, como é que foi suas viagens missionárias? A minha viagem missionária, ela primeira começou aqui no Amazonas, né? Indo nas comunidades ribeirinhas, pregando o evangelho junto com os outros grupos de jovens que nós tínhamos uma equipe chamada, equipe que era da família do pastor Arthur Remos e pastora Meire, então ele formava aquele grupo de jovens e enviava. Depois eu fui também enviada pela igreja já essa que era do pastor José de Oliveira, que a gente chamava Batista Missionária, né? Correto. E aí nós íamos evangelizar no interior do Iranduba, Baixio, e quando um dia eu estava lá no Baixio, contemplando as ilhas do outro lado, Deus falou no meu coração que ia me levar em outras terras. A primeira vez que eu ouvi profecia, eu fiquei apavorada, porque eu nunca pensei que Deus falava através da boca de outra pessoa. Pensei que ele falava só através da Bíblia, né? Correto. E quando ele falou em profecia pelo um irmão lá na igreja, dizendo que ele ia levar muitos jovens, ia levar jovens daqueles que estavam ali na vigília, ele ia levar para o exterior, para pregar o evangelho. Eu pensei comigo, deve ser as filhas do pastor, que ainda estão pequenas, quando elas crescerem, elas vão ser missionárias. Nunca imaginei que eu era uma dessas pessoas que Deus estava chamando para ir. O primeiro lugar, a missão mesmo que eu tive foi no Chile, né? Pronto. Foi no Chile. Antes de ir para o Chile, nós passamos pelo Paraguai, lá no Paraguai, Argentina, até chegar lá, né? Mas evangelizando, pregando, cantando, fomos com uma equipe. Na verdade, nós íamos para um congresso lá. Mas o que Deus queria era que eu fosse para interceder naquele país, né? Na época, nos anos 70, já não era mais 70, acho que era 73 por aí, 73 que eu fui, era na época do que houve aquela queda do governo, Do regime que eles do haviam lá, né? regime que tinha lá Pinochet, né? Naquele Isso. tempo que houve com o Allende. Allende. Allende, é isso. E então nós fomos no tempo que tinha toque de recolher, Um tempo muito turbulento, na verdade, muito né? difícil. Nós tínhamos que passar com o passaporte, foi difícil para nos dar a visa, né, do passaporte, e nós tínhamos que prometer que não íamos nos envolver com a política do Chile. E lá nós éramos vigiados para ver se a gente estava se envolvendo. Não, nós fomos para pregar o evangelho, mas não podia pregar muito nas ruas, pregava mais nas igrejas. Ficou quanto E tempo lá, irmão? eu fiquei 6 meses. 6 meses, né, que é o tempo que um turista, né, que pode ficar lá. Isso, Depois eu teria que renovar seu o visto, meu né? visto. E então, nesse tempo, nós oramos para que Deus mudasse a situação do Chile, porque o toque de recolher era às 8 horas da noite. Ninguém poderia mais ficar na rua, somente os policiais, né?
E lá nós evangelizamos, ficamos numa cidade chamada Concepción. Fomos muito bem aceitos pelo povo chileno. E essa cidade, depois de um tempo para cá, já agora nos nossos tempos, houve um grande terremoto lá, que morreu acho que 700 pessoas. Então, isso eu fico feliz de saber que um dia Deus me levou para pregar naquela cidade, né? Certeza. Pregar naquela cidade. Não, não, o terremoto não foi no meu tempo, foi agora. Mas talvez ainda tinha alguém daquele tempo, né? Que ouviu a a palavra, né? palavra de Deus. Semente plantada, né? Semente, pois é. Aí a senhora retornou para o Brasil, né? Ou foi para outro local? Eu fui para o Peru, né? Para o Peru. Ficou quanto tempo lá no Peru? Lá no Peru foi pouco tempo, foi só um período assim de uns 2 meses, um mês lá, e voltei. Mas em tudo isso eu tive experiência de pregar o evangelho com outra cultura. Com E Deus certeza. estava cumprindo também em mim aquilo que ele prometeu, que ia me levar para outras nações, né? Era um período curto, mas era um período intenso que a gente vivia com os irmãos, visitando, orando e principalmente intercedendo por aquele país. Passou pela Argentina também, né? Passei Paraguai. pela Argentina. Foi na Bolívia? A Bolívia foi só de passagem, Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz de la Sierra. Que maravilha, né? Aí voltou para o Brasil. Aí voltei para o Brasil. No Brasil eu trabalhei no Acre, lá em Rio Branco, numa igreja batista do Bosque. Essa cidade, inclusive, é a minha cidade lá. É? Meu estado Do Bosque, lá. você conhece o meu... bairro do Bosque? Conheço de tudo, irmão. Sim, aí então foi com o pastor Joaquim. Nesse tempo eu trabalhei com o pastor Joaquim. Joaquim, eu não me lembro o nome dele, não sei se era de Oliveira o sobrenome. Era pastor Joaquim, a esposa dele chamava Marilene, irmã Marilene. Eles eram da Convenção Batista Nacional. Aí eu já estava com eles, nós trabalhamos no Seringal, evangelizando as pessoas que moravam lá dentro da mata, pessoas com leishmaniose. Trabalhamos na colônia dos leprosos, lá, Bela Vista, não sei se você conhece, Bela Vista lá. E fiquei um tempo lá com eles. E depois Deus foi me levando para outro lugar. Eu fui para o Mato Grosso do Sul, trabalhei com os índios. Nesse tempo eu já tinha feito um instituto bíblico e não, eu estava já no período de ir para fazer o instituto bíblico, eu ainda não tinha feito. Nós fomos trabalhar com a Missão Kaiowá, enviada pela Igreja Batista da Asa Norte, também Batista Nacional. A Missão Kaiowá, ela ficava onde? Mato Grosso do Sul, em Dourados. Olha aí. Em Dourados. E então lá eu trabalhei com os índios Kaiowá, eu fui treinada para trabalhar no Hospital da Tuberculose e no Hospital da Maternidade. Eles dão um treinamento de enfermagem para a gente. Lá a gente pegava treinamento com os médicos de lá que estavam na missão, todos missionários, né? Isso era mais ou menos em que ano, pastora Maria, você lembra? Esse ano já era os anos 83, por aí, 83. Hoje a gente não vê mais missionários. Era no tempo, quando eu fui para a Missão Kaiowá, foi no tempo da eleição do Tancredo Neves, aquele que estava havendo uma transição de governo. Hoje a gente não vê mais, assim, com tanta regularidade, missionários, com tanta avidez e vontade de pregar o evangelho nesses locais. Inclusive, se você disser, olha, aquele hospital ali é um hospital de tuberculose, ele já nem entra mais. Ele já fica assim meio que paralisado na porta, né? Eu sempre amei o trabalho com os índios. E lá, muitas vezes, a gente lá tinha que usar dois aventais e máscara para entrar no Hospital da Tuberculose. E muitas vezes, quando o índio estava, ou uma índia estava passando mal, eu esquecia da minha máscara, corria
sem a máscara para atender eles lá. Muitas vezes fui chamada a atenção pelo médico. Irmã Maria, a senhora não pode fazer isso, a senhora vai ficar doente. Eu disse, mas não estou tentando a Deus, não. Eu sei o que é, eu sei o perigo que eu corro, mas às vezes a vontade de ajudar é mais forte do que me preservar. É E verdade. muitas vezes eu ia e ajudava. Outra coisa que os índios lá, eles tinham, eu nem sei se eu posso falar isso porque isso é muito pessoal. Eu recebia a minha, a minha igreja, a Igreja Batista, ela me enviava um salário mínimo para me sustentar lá na Missão Kaiowá, porque a missão era de voluntários, mas cada um tinha que se autossustentar. Correto. E aí, então, como eu recebia todo mês o dinheiro da igreja, tinha aquela sociedade feminina que hoje a gente sente muita falta nas igrejas, que não existe mais, né? Aquelas irmãs carinhosas que faziam aquelas caixas, colocavam perfume, desodorante, tantas outras coisas, absorvente, tantas outras que era jovem, colocava tudo ali dentro, caneta, caderno para a gente escrever, até papel higiênico, às vezes a gente ganhava. E mandavam aquelas caixas para nós, as irmãs da nossa igreja. Então, eu me lembro com muito carinho dessa igreja, uma igreja que foi minha mãe enquanto eu estava no campo missionário, né? E lá, quando eu recebia o meu salário, eu não tinha com o que gastar, mas eu sabia que os índios gostavam muito de carne, e lá na missão era difícil de carne. Lá tinha outras coisas, macarrão, arroz, feijão, tínhamos verdura, mas faltava carne. E quando eu recebia o meu salário, era uma festa, porque eu pedia para os irmãos missionários comprar tudo em carne. Os índios ficavam tão felizes, mandavam lá para a cozinha do hospital. Naquele dia eles tinham carne para comer. Que maravilha, né? Então era muito bom, era muito bom. Muitas vezes eu cheguei até a adoecer por querer tentar socorrer. Eu tinha problema com sangue, eu não podia ver sangue, eu tinha que ficar às vezes no hospital, não era sempre no hospital de tuberculose, ficava no hospital da maternidade também. São 2 hospitais modelo lá na Missão Kaiowá. Se eu quiser visitar lá em Mato Grosso, ainda existe no Mato Grosso do Sul, está lá. Ele chama-se Porta da Esperança, porque Que maravilha. os índios vinham dos presbiterianos, a igreja é presbiteriana, não tem nada a ver com a igreja batista, mas são irmãos abertos para receber missionários de qualquer denominação. Que queiram ajudar e fazer a Que obra, queiram né? ajudar. E lá tem também uma escola, não sei se ainda tem, mas tinha uma escola de primeiro grau todinho até o 4º ano. E tinha também, e tem, eu creio que tem ainda, esses 2 hospitais, que só para atender o índio, porque lá em Dourados tem muitos fazendeiros, muito fazendeiro, e eles já tomaram conta daquela região toda. O índio não tem mais espaço para ele cuidar da sua plantação, ou até mesmo ter uma caça, porque não tem mais, nessa época não tem mais, né? Exatamente. E então dá muita tuberculose lá. Muita tuberculose. Lá é muito frio, Mato Grosso do Sul é frio. Na época de julho é muito frio. E os índios não têm as roupas adequadas para eles se cobrir do frio, ser protegido do frio, né? Correto. Muitos deles pegam tuberculose. Alguns já chegam na porta do hospital, já passando, já quase na hora da morte. E às vezes precisa de mão de obra. Não sei como é que está agora, mas naquele tempo, quantas vezes eu fiquei eu e um indinho de 16 anos dando plantão no hospital para os médicos descansar. E tínhamos também nossas colegas que ajudavam, acho que 2 ou 3. Aí tínhamos também, nós morávamos na casa missionária, onde essa casa ficava abrigada às moças que trabalhavam
que trabalhavam com o hospital. Na outra casa ficavam as que trabalhavam com a escola. Então, era divididas. Da escola era numa casa e do hospital era em outra. São várias Ficou casas na missão. quanto tempo lá, irmã pastora Maria? A senhora ficou quanto Eu tempo lá? fiquei um ano, eu só não fiquei mais tempo lá porque eu tive que sair para fazer o Instituto Bíblico, porque eu precisava de mais teologia na minha vida. Instituto Precisava Bíblico foi a senhora fez onde ele? em Araçatuba em São Paulo, interior de São Paulo. Não cheguei a terminar o instituto porque adoeci muito grande, eu tive um estresse muito grande, acompanhado de depressão, e aí eu tive que voltar para Brasília para me tratar, né? Depois do tratamento, já depois de quase 20 anos depois, o Senhor me dá a teologia completa, né? O curso do bacharel em teologia, é, também a licenciatura e essas coisas, mas muito depois. Depois que eu passei todas as minhas experiências, depois que eu vim ter a teoria, né? Primeira experiência, na verdade, a primeira teoria e depois a experiência, né? Exato. Mas comigo foi diferente. O Espírito de Deus me levou primeiro para ter a experiência e depois a teoria. Quando eu passava por choque cultural, eu dizia, meu Deus, já passei. Quando eu estava lendo lá, fiz missiologia lá em Brasília, né? Eu fiz no Instituto Além. Além é uma missão que é linguística missionária, que ensina como as culturas, estuda para trabalhar com outras culturas, né? E aí, quando eu lia sobre choque cultural, meu Deus, passei meu choque cultural sem saber que era choque cultural, lá na outra tribo, lá no meio dos, sabe, lá no Chile, em outros lugares. Primeiro veio a experiência e depois a teoria. Aí a senhora foi para Brasília, ficou trabalhando lá Eu uma época. fiquei trabalhando com a Igreja Batista da Asa Norte, primeiro quando o pastor Delvecchio era pastor lá, pastor Delvecchio depois saiu, aí entrou outros pastores, depois entrou o pastor Oswaldo. Quando chegou o pastor Oswaldo, eu fiquei membro lá muito tempo, trabalhando como missionária, ajudando, visitando pessoas, junto com o pastor, como é que chama aquela visitadeira da igreja? Aquela que vai nas casas dos irmãos e Eu hoje sei como é seria que é. consolidar, né? Isso. Consolidar. E também dando aula na escola dominical, como professora, né, para novos convertidos, aula de batismo, ceia, essas coisas. Trabalhei também como professora de crianças lá na Zanorte, muito tempo. E acho que foi bem uns 20 anos lá, porque Mais ou menos 20 anos, né? lá. Até hoje eu ainda tenho um vínculo muito forte com esses irmãos, muitos não estão mais lá naquela igreja, já não é o mesmo pastor, até o pastor não está mais na mesma igreja, mas eu ainda tenho contato com eles, muito bom. Que Eu maravilha, né? tenho uma filha na fé que ela se comunica comigo sempre. E ela escreve. Hoje nós chamamos filha na fé, hoje nós chamamos discípulo, né? Mas naquele tempo era filho na fé Na também. fé, um filho na fé é importante, é isso mesmo. Então, até hoje ela se comunicou comigo, mandou mensagem para mim e eu fico muito feliz de ouvir como ela cresceu. Ela é uma líder lá na igreja dela, uma bênção. E saindo de Brasília, a senhora foi para onde? Saindo de Brasília, eu vim para Manaus, para aqui, para minha terra, porque meu pai tinha morrido em 1977. Meu pai morreu. E aí a minha mãe já era idosa e minha irmã trabalhava no hospital de câncer e eu não podia, ela não podia cuidar da minha mãe. Aí disse, Maria, vou colocar a mamãe no asilo, porque eu não posso deixar de trabalhar, eu preciso. Eu disse, não coloque minha mãe no asilo, não, porque
eu vou lá para cuidar da mamãe. Aí foi quando eu larguei, estava no auge assim de bênção naquele lugar. Mas tudo que eu tinha lá, se eu morava numa kitnet e as coisas que eu deixei lá, aquilo nada mais era importante, geladeira, fogão, essas coisas. Alguém, acho que doou, sei lá, não sei, não vi mais. E eu sei que eu vim para cuidar da minha mãe, que era mais importante cuidar da minha mãe nesse tempo, né? Foi quando eu vi e fiquei cuidando. Minha mãe ainda ficou uns 5 anos, depois ela partiu, né? Partiu. Mas eu não voltei mais para Brasília. E foi quando eu tive um casamento que foi interrompido 20 anos depois. Correto. A senhora também passou um período nos Estados Unidos, né, irmã? Mas nos Estados Unidos foi só um mês de descanso. De descanso, Foi né? só depois, foi depois daquele estresse muito grande que eu tive. Aí eu ganhei uma passagem de uma amiga missionária para ir passar um mês lá na terra dela. E eu fui com ela, missionária americana, e conheci a família dela toda, andamos pela Califórnia, conheci acho que uns 7 estados lá, porque cada um parente dela morava num lugar. Nós fomos Pronto. até no Arizona, onde tinha uma irmã dela, e nós fomos visitar. Fomos lá na Califórnia, onde tinha o pai dela, que estava no asilo, visitamos. Passei também fui naquelas praias dos Estados Unidos, cheias de algas geladas. E não se, por isso que eu digo, o nosso Brasil tem praias maravilhosas, quentes, Maravilhosa. né? Mas o povo está lá, tem muita alga no meio da praia, e as algas são coisas vivas, elas dão um cheiro estranho. Mas é as praias de lá, muito gelada. Mas... Hoje a senhora fazendo um balanço em si da situação toda, a senhora acha que ainda tem esse vigor? Os missionários ainda estão assim com muita vontade de pregar o evangelho? Ou houve uma mudança Houve uma mudança significativa? muito grande, porque eu acho que eu estou me transicionando daquele tempo para cá. Porque hoje, eu já com 71 anos de idade, eu percebo que houve uma diferença muito grande, né? Até mesmo o amor pelas almas. Hoje parece que existem outros tipos de interesse em ganhar vidas. Mas a igreja está avançando. Agora, o que eu percebo é que a igreja, naquele tempo, ela não era madura, pastor. Ela não era madura. A igreja, naquele tempo, nos tempos de avivamento, nós tínhamos muita criancice também, né? Tinha muita coisa que fazia em nome da espiritualidade, não era, né? E hoje eu percebo assim, a igreja cresceu mais em entendimento, a igreja cresceu mais, vamos dizer, se tornou mais uma igreja adoradora. Aqueles que adoram, adoram mesmo o Senhor, né? E intercessão, porque naquele tempo a igreja não tinha consciência da intercessão, como agora. Quando eu falo em igreja, eu estou falando igreja no sentido geral, Geral, né? correto. Não estou falando assim só uma denominação batista. Estou falando da igreja no sentido geral. Hoje, a igreja ela está indo para um rumo que ela sabe. Eu creio que nós vamos ter aquele grande avivamento de Joel, capítulo 2, capítulo 3, e aquele avivamento antes da vinda do Senhor. Eu creio que já vamos ver muitos milagres, como já temos visto, né? Mas nós temos visto assim, esporadicamente, ali um grupo, aqui e acolá, mas eu creio. Então, a igreja ela está partindo para esse lado agora. Também nós estamos num período muito perigoso, que é muita apostasia, né? Muito escândalo, né, pastor? Muitos escândalos. Muito escândalo, muita apostasia. Mas a igreja é a igreja do Senhor Jesus. Ele disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Então a gente sabe que não vai prevalecer. Não vai prevalecer. Por isso, a igreja tem avançado, mas é um período muito difícil. Eu acho que aquele tempo era um tempo mais fácil, era mais fácil. Parecia que na nossa luta, não, as hostes pareciam menos agressivas do que hoje, as hostes infernais. As de hoje, a gente só falta palpar elas, né? De tão, de tão grande que são as lutas. Mas esta igreja de agora é uma igreja que aprendeu, que sabe que precisa orar. Precisa orar. Sem oração nós não vencemos nada. Sem oração a igreja não conquista nada. E é de joelhos que a igreja tem que avançar. A gente ouve, pelo menos pelos pastores mais antigos, eles dizem que antigamente, quando o missionário ele terminava o curso teológico, ele tinha uma animação, um fogo no coração de pregar o evangelho no interior, em todos os cantos. Hoje, o missionário, quando a gente fala que ele vai para o interior, ele já coloca um pé atrás, ele já não quer, ele já faz uma exigência e ele já não sente mais E quer aquele. ficar mais na cidade ali, né? Todo mundo Isso, junto todo mundo ali. junto, ele acha que ele se realiza apenas na cidade, que no interior para ele não tem fundamento. O senhor acha que isso é atribuído a quê, irmão? Por que as coisas... Eu acho que é porque não houve mais estímulo, não houve mais. Eu me lembro que antigamente tinha campanha de missões, chamava missões, né? Você já preparava a sua oferta para missões, você já preparava, as igrejas preparavam com bandeiras de países, de lugares, de interior também, colocava e fazia aquelas conferências que nós ouvíamos antigamente, conferências missionárias, era só para falar da necessidade das pessoas, necessidade da pessoa sem Cristo, que sempre eu me lembro que eu tinha um professor que ele dizia assim: cada uma pessoa com Cristo é um missionário e cada uma pessoa sem Cristo é um campo. Então a gente ficava pensando assim: meu Deus, eu tenho que pregar o evangelho, eu tenho que pregar o evangelho, não só no interior, na cidade, na rua, em qualquer lugar, porque uma pessoa sem Cristo é um campo que está precisando, um campo missionário. E com isso, eu cheguei a um ponto que quando a pessoa dizia assim: olha, precisa de alguém evangelizar em tal lugar, eu achava que era eu que tinha que ir, sempre era eu, porque eu me dispunha. Quando eu fui trabalhar, trabalhei no Paraná com os missionários americanos. Eu trabalhei logo assim também, logo num período de tempo, acho que era 76, logo que eu vim mais do Chile, nós estávamos no regime militar no Brasil. Aí eu fui para o Paraná, assim, porque uma americana, uma amiga minha, disse: olha, Mariazinha, lá, lá no Paraná, nós estamos traduzindo a Bíblia, o Novo Testamento, para a língua guarani. Mas os colonos que moram lá do lado, e tem muita gente ucraniano, descendente da Ucrânia, tem descendente da Itália, tem vários poloneses, tem ali no Paraná, né? No Paraná. Isso. Aí ela disse: e você, às vezes nós pregamos para os índios, evangelizamos os índios e ficamos preocupados com essas pessoas que moram lá. Eu disse: eu vou para pregar, eu me sentia no dever de ir, porque eu era solteira, eu era livre para servir o Senhor. E se eu dissesse: Deus está me chamando, a igreja dizia: vai. Outra coisa, nós tínhamos muito apoio da igreja, que hoje não tem, né? A igreja dizia: vai que eu te apoio. E lá naquele lugar a gente recebia até visita dos irmãos. Eu trabalhei num galpão de milho lá no Paraná, porque quando os militares tiraram os americanos de dentro das tribos, não queriam nenhum estrangeiro dentro da tribo. Então eles tiraram os nossos americanos e quem ficou com a casa dos americanos foi os índios Guarani. E o índio Correto. é assim, ele é seu amigo até aqui,
mas esse celular aqui está aqui, é seu. Mas se ele disser assim, olha, você tem que ir embora, ou ele imediatamente ele pega o que é seu e fica todo feliz da vida. Então eles Pronto. ficaram com a casa dos missionários. Eu não podia morar dentro da tribo porque eu não era índia. Aí eu tive que sair, os missionários voltaram, alguns foram para os Estados Unidos, outros vieram para Brasília, e eu digo, eu não vou voltar, porque o meu campo missionário está aqui mesmo. E tem índio também que fala português, eu pregava para os índios, contava história bíblica para as crianças indígenas, e eles falavam português. E aí, já que os índios não, eu não posso morar com os índios, eles podem ir na minha casa. Aluguei um galpão de milho, minha igreja me apoiou. Naquele tempo era 200 cruzeiros, não sei se era cruzeiros, era cruzeiros ainda era. E aí, esses 200 cruzeiros a igreja mandava, e eu pagava o galpão de milho dos vizinhos. O galpão de milho lá é grande, eles fazem tipo uma casa aqui em Manaus, um barraco grande, aberto, sabe? Só que Uhum. tem janela, tem porta, tem tudo lá. E aí eu aluguei essa casa, aí ganhei da missão dos Cristianismo Decidido que tem lá perto, que trabalha com os cangangue, lá eles trabalham, lá eles têm a missão deles, para trabalhar com os índios cangangues. É aqueles índios comerciantes que ficam na beira da estrada vendendo os artesanatos deles. Correto. Aí esses missionários são alemães e eles têm a missão deles lá, tem laboratório e tem tudo ali para cuidar do índio. Tem as casinhas, quando os índios vão, ficam nas casinhas, cada qual nas casinhas lá na missão. E eles me deram um fogão econômico, que é aquele fogão de lenha, que bota lenha dentro, como usam lá no Paraná. E o que eu precisava de ficar lá. E eu fiquei. E lá eu evangelizava os colonos e os índios. Os índios gostavam de ir na minha casa, eu fazia biscoito para eles, uns biscoitos aí americanos, fazia uns biscoitinhos ali em cima da chapa, aí eles gostavam para tomar com chá e depois evangelizava. Que maravilha, né, irmã Maria? Irmã Pastora Maria, qual foi assim a sua dificuldade? Qual foi o momento mais difícil que a senhora teve de toda essa sua trajetória missionária, assim, no campo? Qual foi aquele momento mais difícil que a senhora disse, esse aqui é um momento difícil para mim? Olha, irmão, primeiro eu vou dizer do Instituto Bíblico, que para mim o momento mais difícil que eu passei foi aquele estresse que eu tive que sair, deixar. Eu estava lá, mas nós estávamos evangelizando, porque era o Instituto Bíblico de Evangelização. Nós Uhum. evangelizávamos toda quinta-feira. Saímos para evangelizar. Aquela cidade é muito evangelizada por causa daquele Instituto Bíblico. Então, nós evangelizávamos lá em Araçatuba. E, de repente, eu tive que também sair de lá e eu não tinha condições psicológicas nenhuma de cuidar nem de mim, quanto mais de outra pessoa. Para mim, essa foi uma situação muito difícil. Mas um dia eu estava olhando um cavalo lá em Araçatuba. Eu já estava me sentindo, eu não sabia o que era aquilo, porque eu começava a ler e começava a minha cabeça a esquentar, 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 eu não sabia mais o que fazer. Eu ia fazer uma prova, minha cabeça esquentava. Aí eu, meu Deus, o que é isso? Eu não conseguia mais dormir. Aí quando batia alguma coisa lá, parece que tinha batido na minha cabeça. Eu digo, meu Deus, eu não sei o que é isso, o que está acontecendo comigo. E já era o estresse que eu estava tendo, né? E acho que por não ter tido tempo para descansar nem nada. E de repente eu tive que largar tudo e vir para Brasília. Outra situação foi largar o Brasília, lá onde eu já estava trabalhando também, para vir para cuidar da minha mãe. Me adaptar de novo em Manaus, me adaptar sem igreja, porque lá eu já estava acostumado com a igreja lá, tive que procurar uma igreja aqui. O pastor José já não estava mais, não tinha mais aquela igreja, as pessoas eram tudo diferente, alguns já tinham morrido,
porque eu passei muito tempo lá, voltei com uns 43 anos, fui jovem. Correto. Aí, então, essa foi difícil da minha adaptação, mas quanto a ficar no interior, eu sempre amei. Eu fiquei triste quando entrei nas colônias lá no Acre, em Rio Branco, quando nós andamos pelos seringais, que eu vi pessoas com o rosto totalmente comido pela leishmaniose, né? Eu vim pegar Correto. leishmaniose aqui em Manaus, mas lá não. Todo o tempo que eu evangelizei, no Hospital da Tuberculose, nunca peguei tuberculose. Nos leprosos, nunca peguei lepra, nunca peguei leste. Lá no Rio Tapauá, onde nós trabalhamos, tinha muita malária, nunca peguei malária. Vim pegar tudo em Manaus, quando tu já não estava nem evangelizando, estava casada já. Então, Tem isso, né? é isso. E a sua alegria? Teve alegrias também. A gente sabe que no campo tem muita luta, muita dificuldade, mas também tem algumas alegrias que a gente comemora no campo missionário, ainda que as dificuldades ali estejam grandes, mas a gente tem algumas alegrias. Conte pra gente algumas das suas alegrias assim no campo, onde a senhora se sentiu muito alegre no campo A missionário. minha alegria, minha maior alegria que eu sentia era quando eu estava lá na Missão Caiuá, né? Trabalhando lá com os índios. Porque para mim eu fiz deles como se fosse minha família. E não sei se também esse estresse, porque eu saí de lá e fui para o Instituto Bíblico, eu deixei a parte que eu amava, né? Eu não sei também, tanta coisa misturada com essa área. Entendi. Mas a minha alegria é que quando, eu vou contar, eu passava o portão primeiro para levantar, era uma dificuldade, que era muito frio. Tinha que levantar cedinho para ir para o hospital. E aí me levantar, meu Deus, para acordar, para trocar de roupa, naquele frio gelado, a gente que é do Amazonas, acostumado com calor, né? Aí eu me arrumava, tá, e ia para o hospital. Andava uma boa distância de lá da nossa casa para entrar lá no hospital. Mas quando eu entrava no portão do hospital, tinha uma parte que era mato, assim, uma parte pequena, corredor de mato. Então eu via que não tinha ninguém, só estava eu sozinha ali, quase 6 horas da manhã. Eu começava a pular lá dentro daquele corredor lá que eu sabia que só tinha mato. Eu dizia, Deus, o Senhor sabe me fazer feliz, o Senhor sabe me fazer Que feliz. Eu maravilha, estou é. tão feliz em te servir neste lugar. E eu ficava pulando naquele lugar, de alegria, por ir trabalhar, servir meu próximo lá, que era indígena. Que maravilha, é. Hoje, se a senhora tivesse de dar um conselho para esses missionários que estão aí no seminário, a gente sabe que são muitos que estão esperando terminar o seminário para ajudarem um pastor aí, geralmente urbano, não quer ir para o interior. Mas hoje, se a senhora tivesse de dar um conselho para eles, qual o conselho que a senhora daria para eles? Que a gente tem uma carência muito grande de missionários no interior. Eu, pelo menos, tenho muita carência procurando missionário. A gente está procurando missionário para Tabatinga, para Barcelos, está procurando missionários para alguns interiores e a dificuldade é muito grande de encontrar um missionário. Geralmente o missionário vai para a igreja, ele vai com o carrinho dele, a gravatinha dele, deixa o carro no estacionamento da igreja, porque a nossa igreja lá tem um estacionamento muito bom. E aí ele fica preocupado se alguém vai riscar o carro dele. Olha a preocupação dele. Não consegue pregar direito, porque será que vão riscar meu carro? Será que vão riscar meu carro? Ele está preocupado em que se alguém vai riscar o carro dele. Mas qual o conselho que a senhora daria para esses missionários que estão aí terminando o curso teológico? E a gente sabe que o interior é muito carente, né? Muito carente. O nosso interior, ele é muito carente. Eu estava ouvindo agora há pouco a senhora falar que quando foi para o interior era uma dificuldade lá, as freiras, os padres. E tem interior que a coisa não mudou, não. Os padres ainda dominam naquele local. Pastor já faz muitos anos isso. Tem interiores aí Era criança ainda quando tem isso um, aconteceu. tem um interior aqui no Amazonas chamado Eirunepé. Tem um amigo meu que disse que tem duas vilas lá, duas comunidades. A comunidade de Fala Quem Quer e a outra Deixa Falar. Não tem uma bem me quer?
Não, tem uma, fala quem quer e deixa eu Eu já falar. sonhei com uma bem E pequena. ele disse que lá tem um padre que lá ele domina essa comunidade. Então a gente sabe que ainda existem muitos locais, o Amazonas é Uhum. muito grande. Então ainda existem muitos locais onde a igreja ainda domina aquele povo, aí é uma idolatria muito grande e há uma carência de missionários. E missionários que conheçam Bíblia, porque hoje o cara não quer mais ler Bíblia, né? Às vezes tem algum irmãozinho lá do interior que diz, pastor, eu fico aqui na missão, a vontade é muito grande, a gente sabe que o Espírito Santo ajuda ele, mas ele Uhum. não tem aquele apoio de um teólogo, de um cara que fez um curso teológico, que pode dar um incentivo para ele maior. E a gente tem hoje tantos recursos tecnológicos. E Sim. qual o recado que a senhora daria para esse cara que terminou o curso dele, para que ele possa olhar lá o interior de Ilunepé, em Vira, tem Ipixuna, que são interiores que daqui de Manaus distam 30 dias de barco. Eu falei um dia desses que daqui para Ipixuna, o Ilunepé era aproximadamente 28 dias de barco, 25. Tem gente que não acredita, então mas não é possível, nós estamos no século XXI, o cara passar 21 dias dentro de um barco, Passa. Eu passa. passei para Tapauá, nós passamos 12 dias no barco, depois 7 dias dentro do afluente para encontrar os índios muito longe. Exatamente. Então, dê um recado para essa turma nessa Câmara aí, que ele precisa fazer, um incentivo para ele, para estar nesses interiores do Amazonas. Eu sou um pastor missionário. Eu não sou um cara centralizador. A gente não tem. A nossa filosofia da igreja não é de centralizar a igreja, não. É de expandir o reino. É de ter várias missões no interior do Amazonas. Então, precisa de missionários, precisa de pessoas estimuladas para levar essa palavra. E queria que a senhora falasse para ele. A senhora já contou sua experiência, muito bonita a sua experiência para eles, olha, cara, faz assim que tu vai bem. Irmão, o meu conselho eu daria como se fosse para mim, né? Uma vez eu ouvi um pastor que estava reclamando da vida, ele não queria mais ser pastor porque tinha passado por muitas provações, tinha passado por injustiça e outras coisas. Injustiça a gente passa muito, luta a gente passa em qualquer lugar, mas o que eu disse para ele foi o seguinte: se passasse um arauto aí, passasse um carro aí com microfone aí, com um alto-falante falando bem alto e dizendo: quem quer servir a Deus, quem quer pregar o evangelho no interior, eu ia dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Se Deus me enviar, envia-me a mim, porque eu acredito que nós fomos chamados neste mundo com um propósito. Nós não fomos chamados para ter só para ter um conforto neste mundo. Aqui não é o nosso lugar de conforto. O Senhor Jesus foi preparar, como nós sabemos que Ele está para voltar, Ele foi preparar para nós o nosso lugar de descanso, a nossa morada, né? Eu vou preparar-vos lugar. Então, a casa do meu pai é muita morada. Mas tem cristãos que já pensam que a vida tem o seu bom carro, tem sua boa casa, tem suas coisas, seus móveis, e acha que essa vida é permanente. Não é. Essa vida não é permanente. E nós estamos aqui com um propósito. O propósito é glorificar a Deus. É Glorificar a verdade. Deus, pastor. Nós estamos, eu vou olhar para cá e vou falar assim: nós estamos aqui neste mundo para glorificar o Senhor. Nós estamos aqui para servir o Senhor onde Ele nos enviar. Agora, nós precisamos de ter o coração sensível para quando Deus nos chamar, é onde Ele enviar, a gente ir e não medir as consequências. É falar como aquilo que Paulo disse, a mensagem que Paulo falou: já estou crucificado com Cristo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Gálatas 2:20, né? Por quê? Porque nós temos
que viver para a glória de Deus, não vivemos mais para nós. Se você que está terminando o seu seminário, vá, meu irmão, porque essa é sua vez. A minha vez, eu não sei se já passou, mas o Senhor disse que ainda tem missão para mim neste mundo, eu não sei aonde que é. Mas aonde Ele quiser, porque quando eu tive Covid, eu fiquei entre a vida e a morte e eu disse para Deus, Senhor, se o Senhor quiser pode me levar. Ele disse não. Hoje eu te coloco dentro da minha fortaleza, porque ainda tenho missão para você. E me levantou. Que maravilha. E aí, então, eu fico pensando, Deus tem missão para você. Se Deus permitiu você fazer um curso teológico, é porque Ele tem um propósito na sua vida. Vá, meu irmão, vá. As vidas estão esperando uma palavra de Deus. Tem muita cegueira espiritual. Apesar de que a gente ouve o evangelho em vários lugares, pregado pelo rádio, pregado pela internet, mas é diferente quando vem a pregação pessoal. A Bíblia mesmo diz que o Senhor mandou os seus profetas, de várias maneiras Deus falou nessa terra, falou com o povo. Mas um dia ele falou pelo seu próprio filho, ele enviou Jesus. Ele não poupou Jesus. E o seu filho veio a este mundo. E o Senhor viveu 30 anos aqui conosco, né? 33 anos ele viveu aqui. Então, nós sabemos que Deus não poupou seu próprio filho. Deus não poupou seu próprio filho. Por isso, não se poupe, meu irmão. Um dia desse eu estava falando, meu irmão, minha irmã, que está me ouvindo aí do outro lado. Não se poupe. Um dia desse eu estava falando, eu ouvi um dia um pregador, não sei se foi Billy Graham, eu acho que foi outro, mas eu ouvi um pregador dizendo que preferia ser uma vela que queima no meio das trevas do que um candelabro dentro de uma catedral. O que ele quis dizer com isso? Que você é luz, mas Deus não nos chamou para sermos candelabros dentro de uma catedral. Deus nos chamou para queimarmos para Ele, para estarmos no meio onde tiver trevas, levar a luz, porque nós somos a luz do mundo. Amém, pastor? Que maravilha, mãe. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Como é que a senhora se vê daqui a 5 anos? Como que eu me vejo? Daqui a 5 anos. Como é que a senhora se vê daqui a 5 anos? Pastor, eu antigamente, sabe o que eu fazia? Eu escrevia fazia muitos projetos para a minha vida. Muitos projetos mesmo, dizia, Senhor, eu quero que aconteça isso comigo. No ano quando estava terminando o ano, eu já estava fazendo a minha agenda, fazendo aquele monte de programas que nunca aconteceram, porque era vontade minha, era só plano meu, que nunca aconteceram. E um dia eu vi um pastor dizendo para mim, ele disse, existem sonhos que nunca vão acontecer porque não foi plano de Deus, foi plano nosso. E com aquilo, eu pensei assim, eu não vou mais fazer projeto para a minha vida, não vou mais fazer. Quando a gente chega a uma certa idade, a gente fica esperando, eu pergunto assim, Senhor, eu não sei quantos são os meus dias, mas os dias que forem, eu quero que o Senhor me use. Eu não tenho, assim, uma programação mais. Hoje mesmo de madrugada, quando eu me levantei, eu disse para Deus assim, Espírito Santo, eu quero que o Senhor escreva a sua agenda e eu cumpra ela. Amém. Então, eu não tenho mais assim, uma expectativa de o que eu vou fazer daqui a uns 5 anos, mas o que Deus vai fazer através de mim daqui a 5 anos. Que maravilha. Porque eu já não sei mais Que maravilha. fazer. Tem um pastor amigo nosso que ele diz o seguinte, olha, a gente sabe que um dia a gente vai partir para a glória. E quando você partir, o que a senhora gostaria que tivesse escrito lá na sua lápide lá? A gente sabe que Paulo disse, olha, eu combati o bom combate, ele deixou lá o que ele queria. O que a senhora quer que esteja escrito lá
na sua lápide. Daqui a 100 anos alguém está vendo esse nosso podcast aí no YouTube, 200 anos. E ele vai dizer, olha, essa pessoa tinha esse desejo. Eu vou dizer que o meu desejo seria glorificar Deus aqui na terra com a minha vida. Aí eu nunca pensei em lápide, mas eu pensei num hino para cantar. Que Eu maravilha. digo, quando for o dia, que seja um dia de alegria e não um dia de tristeza, porque eu sempre penso que o outro dia é melhor. Quando o pastor Torraca partiu desse mundo, eu pensei comigo, eu sempre tinha inveja dos irmãos que iam. Por que foi fulano? Por que eu não fui? Por que Deus não me levou? E sempre achei que lá é melhor. Mas aqui, se Deus tem um propósito, então eu quero ficar aqui. Mas quando o pastor Torraca morreu, eu falei uma bobagem, eu creio que foi até uma murmuração. Eu disse, Deus, por que o Senhor levou um homem, pai de família, com 3 filhos, e me deixou aqui uma Maria, que não tem ninguém, não tem um pinto para dar um copo d'água, e me deixou aqui vivendo. Falei isso. Aí eu tenho visitado a esposa dele lá em Araçatuba, visitei, ela está comigo na minha... Eu oro por ela quase todos os dias. Há mais de 30 anos que o pastor partiu. E a minha amiga, ela é minha amiga, tenho orado por ela e ela tem uma bênção, tem sobrevivido. A nossa irmã Yara Torraca. Eu sempre assisto o canal do filho dela, que ele faz uma pescaria lá, né? Eu acho que ele mora O Sandro. na cidade de Pereira, se eu não me engano, o nome da cidade. Pereira Barreto, é lá que eu vou, de vez em quando visitar sempre eu vejo a pescaria de muito vez em legal. quando não, fui uma vez e 2 vezes, a segunda vez que eu fui lá. É verdade. Mas olha, foi muito bom o papo, pastora Maria. Foi legal. A gente podia conversar aqui o dia todo, mas infelizmente o nosso tempo aqui ele é marcado, é cronometrado, mas foi muito bom. Me diga uma coisa, se alguém quiser entrar em contato com a senhora, tem um e-mail, tem um endereço eletrônico seu? Eu tenho e-mail, mas você acredita que eu não me especializei muito nessas tecnologias. Eu não uso e-mail. Tem Instagram, tem Facebook, a senhora tem uma? Eu tenho também o WhatsApp, né? Uhum. Facebook. Tem o Facebook? Tem. E sabe o seu endereço dele? Eu só tenho mais do WhatsApp mesmo. Depois a senhora passa para a Érica, que ela vai colocar aí. Eu ia procurar meu celular aqui, mas não tá. Eu não gravo assim, não guardo. Depois a senhora passa para a Érica, tem muita gente que vai ter muita gente que vai querer conversar com a senhora. Irmã Maria, tem uns que não conhecem, eu queria conhecer mais a senhora e tal, aí através do Facebook fica legal, porque muitas vezes o WhatsApp é uma coisa mais pessoal, né? E para não ficar aquela... Então o Facebook ele é muito bom. Então, pessoal da Confraria Pastoral, foi muito bom esse momento. E dê o seu like, dê a sua curtida aí, se inscreva no canal e um abraço, foi bom estar com vocês. Semana que vem nós estamos de volta. Até lá.